Olá, este é o programa Em Bom Português, que lhe cumprimenta e agradece pela sua companhia. No presente bloco, discutiremos algumas particularidades da língua portuguesa e aproveitaremos para responder a uns questionamentos feitos pelos telespectadores. Obrigado pela companhia e fique conosco. A língua portuguesa é composta de palavras que são às vezes parecidas na pronúncia ou no modo de escrever, mas que em verdade têm significados distintos. Um dos exemplos é o conjunto de palavras raspar e rapar. Nós não devemos tomar uma palavra pela outra, utilizar uma no lugar da outra. Raspar significa, em verdade, cortar profundamente até a raiz envolvendo algo mais. Se nós formos raspar uma grama, nós vamos arrancar a grama, a raiz da grama e a terra que a compõe. Rapar é que é cortar superficialmente. Comumente nós ouvimos alguém dizer que fulano está com a cabeça raspada. Graças a Deus não vemos pessoas de cabeça raspada. Para raspar uma cabeça, a pessoa teria que passar por um processo de arrancar, além do cabelo, a pele e todo o couro cabeludo, ficando no sangue vivo. Isso é coisa para ter que ir ao hospital fazer uma cirurgia urgentíssima sob pena de morte, ou é coisa de filme de terror. It's alive! It's alive! Fora isso, não existem cabeças raspadas, existem apenas cabeça rapada. Para lembrar de uma situação e outra, basta lembrar de um tipo de loteria em que é chamada de raspadinha, porque a pessoa tem que tirar toda a tinta até chegar na parte impressa que está no papel. Então está arrancando tudo e não apenas superficialmente. O corte de cabelo é uma cabeça rapada. A língua portuguesa contém umas palavras que nós não devemos pronunciá-las de uma maneira errada. Um dos exemplos é a palavra contato. O correto é contato. Há quem diz contacto com C antes do T. Essa maneira de escrever e de falar contacto é de antes de 1942. Em 1942, houve uma reforma ortográfica em que a grande maioria dos países de língua portuguesa fizeram alterações na forma de escrever e de pronunciar determinadas palavras, e o C antes do T foi retirado da maioria das palavras. Ficou apenas em palavras como pacto, característica e outras poucas. E tirou o C antes do T de palavras como contato. Hoje, o correto dizer é contato e não contacto. Inclusive, o verbo correto é contatar e não contactar. Há outras formas na língua portuguesa em que a pronúncia é igual, o modo de escrever é que é distinto. São palavras que têm o mesmo som, são palavras homófonas. As palavras homófonas têm o mesmo som. Um exemplo é a palavra incerto. Incerto, se escrito com C, significa não certo ou errado, de uma maneira não correta. Já incerto, escrito com S, significa inserido, que está entre, que está na intermediária, está entre dois elementos, está colocado entre duas situações. Estar incerto com S é estar no contexto. Estar incerto com C é estar errado. Já há outras palavras que a questão é da pronúncia, é do modo de falar. Nós podemos dizer equino e equino. E a partir agora, de 1º de janeiro de 2009, equino não contém mais o trema, os dois pontinhos em cima do U.
mas nós temos que continuar falando equino, pronunciando o U de uma maneira forte. Equino é referente a cavalo. Por quê? No latim clássico, cavalo era escrito equus e falado equus. Nós ainda temos hoje equestres, equinos e outros. Já no latim vulgar é que tinha cabalo, que gerou para o português a palavra cavalo. Mas, voltando e repetindo, equino é referente a cavalo. Já equino, sem a pronúncia do U, é uma moldura curva. É uma moldura, como em uma fotografia em que há uma curva, ela não é reta. E por isso ela tem esse nome especial, equino. Há palavras que nós podemos pronunciar de uma maneira ou de outra quanto à sílaba forte. Um exemplo é projétil e projetil. Os bons dicionários registram projetil, palavra oxítona, a sílaba forte na última sílaba. Projetil é o que pode ser arremessado, o que pode ser jogado. Não há incorreção de falar projétil, palavra paroxítona, embora o mais correto é projetil. Ambas são palavras que normalmente são empregadas como substitutos de bala de revólver, munição, aquilo que é usado para matar pessoas, e não apenas como substituto daquilo que é próprio para ser arremessado. Há outras palavras de pronúncia dupla, em que nós podemos falar de uma maneira ou de outra, e nós devemos prestar atenção que atualmente essas palavras não têm mais o trema, mas elas podem ser pronunciadas com o U com destaque. São exemplos: liquidação ou liquidação, sanguíneo ou sanguíneo, antiguidade ou antiguidade, equidistante e equidistante, e a palavra líquido e a palavra líquido, embora comumente usamos apenas líquido. No fim do presente bloco, deixaremos uma questão para ser solucionada. Após o intervalo, apresentaremos a resposta. Qual a expressão correta?